Personas, bem-vindos a mais um mini série Stalkcast. E no podcast de hoje eu vou falar sobre a terceira e última temporada de Ted Lasso. Meu nome é Frâncio e eu estou aqui agora só para falar sobre essa última temporada de Ted Lasso. Última entre várias aspas, porque até agora não foi anunciado como a última temporada. Mas assim, tudo indica, todos os sets já foram meio que destruídos da série. E a gente pode esperar, talvez seja spin-offs, provavelmente, séries derivadas sobre alguns personagens, mas vamos ao longo do programa. E a gente já falou muito sobre Ted Lasso aqui no ecossistema Série Stow. Então tá tudo aqui na descrição se você está assistindo no YouTube. E ou nos links aqui relacionados se você está assistindo nas plataformas. Nós fizemos vídeos sobre o começo da terceira temporada. Fizemos também lá na época da segunda temporada vídeo. Fizemos aqui agora um vídeo sobre o final da terceira temporada, que lá eu falo bastante, é um vídeo de bem longo, 17 minutos, falando sobre toda a série, o que eu achei sobre várias tramas. Então se você quiser um aprofundamento do que eu vou falar aqui nesse podcast, que também vai ser um bom conteúdo, vou tentar aqui transmitir a minha opinião sobre a série no geral e sobre essa última temporada. Lá eu falo bastante coisa sobre os personagens, sobre certas atitudes, sobre certas ações que eu não gostei, né? Porque eu acho que essa terceira temporada foi irregular. Então tá tudo lá, além de um resumo das duas primeiras temporadas, pra você querer assistir a terceira, já sabendo, né? Mas se você está aqui, eu acho que você já assistiu a terceira, porque tem spoilers a partir desse momento de tudo que acontece nesses 12 episódios dessa terceira temporada de Ted Lasso. Então vamos relembrar um pouco. Ted Lasso surge como uma série que ninguém imaginava, lembrando que o personagem ele vem de uma criação do Jason Sudeikis anos atrás na NBC Sports, como um comentarista meio de piada da NBC. E depois ele trouxe essa ideia junto com outros roteiristas para fazer trazer esse personagem e criar um universo todo para ele, né? E é isso que eu acho que é muito interessante da série. Na primeira temporada ninguém esperava que ela fosse ser tudo isso, né? Ela acaba virando a maior série de comédia do Apple TV Plus, uma ganhador de prêmios, muitos Emmys, etc. A primeira e a segunda temporada são vencedoras do Emmy de melhor comédia. O Jason Sudeikis ganhou melhor ator pelas duas temporadas. Nós tivemos o Beth Goldstein levando o ator coadjuvante pelas duas temporadas, a Hannah Waddingham vencendo só pela primeira. Mas assim, muitas coisas, além de SEG de elenco, etc. Então foi uma série realmente que explodiu, né? E eu acho que ninguém imaginava que iria se acabar na terceira temporada. A segunda já foi criticada por alguns, eu pessoalmente gosto bastante. Eu acho que tem ótimos episódios, eu acho que talvez se perca em alguns momentos, assim, só alguns momentos pra mim em relação ao Nate e toda a construção dele que eu acho que foi um pouco atrapalhada, mas de resto eu acho que é muito bom. A segunda temporada, eu acho que ela é bem construída. E nós chegamos na terceira com rumores de que essa seria a última, né? O Jason Sudeikis falou que provavelmente ele não iria voltar mais para o papel, que ele sentia que a história estava concluída, porém nunca, e pelo menos até agora, já se passou um tempo do final da série, alguns dias, e ninguém se falou Final Season. Até agora ninguém falou isso, mas você tem um elenco se despedindo dos personagens, ou pelo menos da série Ted Lasso. Você tem os sets sendo destruídos ali, porque já acabou essas gravações, né? E você tem muita coisa da produção também falando sobre isso, vários testemunhos, dizendo que é uma jornada concluída. Mesmo que o Apple TV Plus não tenha até agora falado como final, dada a série como finalizada, cancelada, chame da forma que quiser. Então, acho que fica meio na dúvida. Mas chegamos nessa terceira temporada com essa expectativa de pelo menos uma conclusão de arco, pode ser que venha derivados depois, que é a minha aposta. Principalmente por coisas que eu vou falar aqui daqui a pouco, que eu acho que ficaram bem abertos. Mas a terceira temporada, pra mim, ela é bem irregular. É com certeza a pior temporada de Ted Lasso, porque eu principalmente gosto muito da primeira e da segunda. E essa terceira temporada acho que ela tem grandes falhas em alguns aspectos. Eu acho que em alguns momentos a gente percebe que talvez houve um mau planejamento de tramas, mesmo de pensar os personagens de certa forma e esquematizar para que o arco deles dure 12 episódios, né? 12 episódios longos. Eu, pessoalmente, eu falei no meu vídeo que a duração nunca foi um problema pra mim em Ted Lasso, e nessa terceira temporada não foi. São episódios de uma hora, mas que eu assisto com prazer, porque tem muitas coisas acontecendo, a série é muito leve, muito divertida, não te cansa, então você fica constantemente prestando atenção naquilo, não é um sonífero, né? Os episódios longos. Mas eles tinham episódios longos, isso é uma constatação, é um fato. Então havia-se muito a discutir. Os personagens têm muito tempo de tela, só que às vezes meio que não leva a nada. Algumas tramas parece que está ali
para resolver coisas que poderiam ser facilmente resolvidas. Eu acho que principalmente esse é o caso do casal Keely e Roy, né? Eles acabaram a segunda temporada meio estremecidos sobre uma possível término. Nessa temporada a gente vê que aconteceu o término, mas pouco eles nos dizem por que eles se separaram e por que fez toda essa trama para depois eles se unirem novamente, sabe? Não que eles não acabaram juntos no final, eu acho que não era essa a intenção da série, mas mesmo assim, qual que é a intenção, né, de fazer toda essa história da Keely, do vazamento, que é um problema que eu acho bem claro dessa temporada, que é quantas questões importantes, pautas relevantes são levantadas, como por exemplo a homossexualidade no Colin, como por exemplo a questão do racismo e da imigração em relação ao Sam, e pouco se fala sobre isso, né, a própria bissexualidade da Keely, né, são temas que eu acho que são muito jogados ao longo da temporada e que se quer falar e se quer defender, e realmente tem que se falar e tem que se defender essas pautas para proteger as pessoas envolvidas, mas pouco se aprofunda nessa história. E acho que a Keely sofre bastante com isso. Eu acho que acaba ficando na mesma coisa. E até o próprio Jamie, que pra mim é o melhor personagem da temporada, infelizmente até o último episódio, que eu estava amando ele, é um personagem que você vê uma pessoa da água pro vinho mesmo, né? O quanto expectativa do pai dele, da sociedade, acabou meio que privando ele de expressar sentimentos. Ele acabou, né, exalando toxicidade. Ele vai desconstruindo isso ao longo da série, né? E até o último episódio, que eu acho que ele e o Roy voltam a pontos que eles já tinham ultrapassado pra mim. E pra mim faz muito pouco sentido aquela história de eles brigarem pela Keely. Isso ainda em si várias tramas da temporada, que nem eu falei. A própria Rebecca eu acho que é sucateada nessa temporada, né? Tem toda a questão sobre o filho, sobre ela encontrar um amor. E meio que o episódio 6 é ótimo, pra mim é o melhor da temporada, que eles vão pra Amsterdã, ela encontra esse cara e ela revê ele no final. Mas pra mim falta, acho ainda, sobre isso. Então, e até o próprio Ted Lasso ficou muito escanteado nessa temporada, e eu falei muito sobre isso lá no outro vídeo, sobre o que eu acho que a série é uma grande metáfora para o processo de interno e externo de descobrimento psicológico do Ted, enquanto ele muda o externo em um grande experimento social. Eu falo muito sobre isso lá no vídeo, então vai lá acompanhar. Então aqui eu só quero reforçar mesmo que eu acho que vai haver um spin-off, porque eu sinto que Ted Lasso, como série, foi finalizada quando o seu personagem principal, Ted Lasso, vai embora. Quando ele volta para os Estados Unidos pelo filho, ele entende essa questão da paternidade, por que ele queria ficar longe, porque inconscientemente ele fez todas essas coisas por causa do pai dele, que também suicidou e tal. Quando ele acha que ele entende isso, ele volta para casa, a jornada dele está concluída. Só que eu sinto que a jornada de vários outros personagens dentro da série Ted Lasso não foram concluídas, e para mim isso é um problema narrativo da série, em certos aspectos, em certos e vários aspectos, na verdade. Então, objetivamente, eu acho que o personagem do Ted Lasso acabou. Eu acho que ele pode fazer participações especiais, nada impede, mas eu imagino sim um Richmond Way, uma série sobre isso, Richmond, principalmente agora com o time feminino, que é aquele propôs, né, ela que volta pro Richmond, falando tipo assim, ela queria ficar independente e tudo, mas aí depois a Rebecca dá o dinheiro, então porque a Rebecca já não deu dinheiro inicialmente, nos poupou vários episódios, né, de uma outra coisa tal, etc, que poderia ter já sido resolvida muito antes. Então, acho que pode ser uma série derivada, né, pra gente entender tudo sobre isso. Mas então, essa é a minha opinião sobre Ted Lasso. No geral, eu gosto da série. Eu acho que é uma série boa, sim. É uma série ótima. Eu acho que a primeira e a segunda temporada, elas pesam muito a média, né, sobre essa terceira irregular e sobre esse final que eu me emocionei em certos momentos, assim, você torce por esses personagens, mas eu sabia que eles podiam dar bem mais, e eu sinto que algumas tramas precisavam ser fechadas. Se começou na série, precisava fechar na série, mesmo que deixasse ganchos. Mas aqui eu não sinto que foram ganchos. Eu sinto que pra maioria dos personagens, foi só uma... pausou-se para se começar em outra série. Pessoalmente é assim que eu vejo. Mas deixa aí nos comentários se está assistindo no YouTube. Se você está assistindo nas plataformas, nos mande nas nossas redes sociais, @seriestou no Twitter e no Instagram, ou seriestou@gmail.com. Quero saber a sua opinião sobre essa última temporada de Ted Lasso. Então é isso, muito obrigado, e você deveria estar maratonando.